Recebe a nossa adoração nessa manhã. Recebe a nossa oferta, Senhor. Que ela venha produzir frutos na vida daqueles que semearam com fé. Porque quando a semente e a fé se encontram, alguma coisa acontece. Quando a semente e a fé se encontram, a provisão vem, a abundância vem, o milagre vem. Nós cremos na Tua palavra. É a Tua palavra quem diz isso. A Tua palavra, ela é a verdade para nós. Amém. Nós tomamos posse dessa palavra nessa manhã para a nossa vida, para esse lugar, para a vida das pessoas que estão aqui, para a vida daqueles que nos assistem pela internet. Recebe a nossa oferta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu disse que na semana passada nós iríamos começar uma série falando sobre jejum aos domingos pela manhã, e nós estamos começando hoje, porque ainda nós temos 9 domingos até o final do ano, e durante esses 9 domingos nós iremos ouvir a respeito de jejum e oração, porque nós vamos entrar o ano de 2017 jejuando ao Senhor. Nós vamos adotar isso todos os anos, a partir agora de janeiro. Todo 1º de janeiro nós iniciaremos 21 dias de jejum como igreja. E eu quero dizer que todos, sem exceção, todos estão convocados para esse jejum. Todos que fazem parte do Ministério Profetizando as Nações estão convocados para esse jejum. E fica tranquilo, você vai fazer um jejum que se enquadre dentro do seu estilo de vida, dentro daquilo que você pode fazer no decorrer desses domingos. Mas para o final dessa série eu vou te apresentar algumas opções de jejum que você vai poder escolher. Mas o importante é que todos, desde os adolescentes, todos estejam envolvidos nesse propósito, nessa disciplina que é o jejum e a oração. Queridos, eu tenho certeza que isso irá desatar algo sobrenatural na nossa vida. Posso ouvir um amém aqui? Você está comigo? Me acompanha aqui. Vai desatar algo sobrenatural, não só na vida da igreja como corpo, mas na sua vida como indivíduo. O jejum é uma arma poderosa em Deus. É uma arma poderosa. Nós vamos começar essa série. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos passear por alguns textos da Bíblia hoje e no decorrer dessa série. Se você puder fazer anotações, você faça, marcar aí na sua Bíblia alguma coisa. É muito importante, depois que você... Jesus, liberta esse menino aqui, Senhor. E eu gosto de pregar a gente com a mão livre. Mas é ali, né? Vou tentar mais um pouquinho. Se der rolo, eu vou partir para o outro. O que eu estava falando? Aí, eu gosto, por exemplo, quando assisto algum pregador, eu estou em algum lugar que tem alguém pregando, eu sempre faço. Tem sempre alguém que algo que você separa, é uma frase, uma palavra, é um texto, e depois eu chego em casa e vou ver aquilo que foi pregado, acrescento alguma coisa, tento trazer para mim que eu posso aplicar. Então é muito importante você preparar isso, ter esse material, anotar alguma coisa, e em casa você estudar novamente aquilo que foi ministrado, porque traz crescimento para você. Às vezes você tira alguma dúvida, ou se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aos seus líderes depois, ou a mim, ou a qualquer pastor aqui da igreja. Você pode estar tirando a sua dúvida, mas é muito importante você tomar nota daquilo que é falado, porque nem tudo que você ouve você consegue gravar, não é verdade? Sim ou não? Ainda mais no mundo de hoje, com tanta informação exposta, a gente absorve muito pouco. Então não confie na sua memória, por melhor que ela seja. Papel e caneta nunca falham. Até isso aqui falha, gente. Celular acaba a bateria, na hora que você quer consultar a nota, ela está sem bateria, mas o papel e a caneta está lá escrito. A agenda mais segura é a de papel e caneta. É ou não é verdade? A nota mais segura, minha mãe até hoje, mãe, me dá o telefone, ela abre o caderninho cheio de nome. Eu falei, mãe, tem agenda no celular. Não, meu filho, mas isso aqui não fala.
Ela sempre tem o telefone ali anotado. Gente, eu não tenho anotado. Se der rolo nas minhas coisas, nos meus aparelhozinhos eletrônicos, eu estou enrolado. Eu perco o telefone, tem que fazer vários backups, né, Danilo? Vários backups. Você achou Gênesis capítulo 3? Aqui é o relato da queda do homem. Você sabe que Deus criou o homem para ser perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus quis se multiplicar, por isso Ele criou o homem. Ele quis se reproduzir, por isso Ele criou o homem, colocou o homem num lugar extremamente agradável e autossustentável. Tudo que o homem precisava tinha nesse lugar. E o papel do homem era governar sobre aquilo e administrar sobre aquilo. E o homem não se cansava, o homem não sabia o que era enfermidade, o homem não sabia o que era escassez, o homem não conhecia nada disso, até que o homem desobedeceu a Deus e assim caiu. Mas o interessante é o relato dessa queda, como que a Bíblia descreve essa queda do homem e aonde que o homem foi tentado, por onde que a tentação entrou, qual foi o objeto da sedução do homem. Interessante nós atentarmos para isso, que diz, capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Aqui ela já acrescentou algo que Deus não havia falado. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Há um perigo quando a gente começa a distorcer aquilo que Deus disse. Há um perigo quando nós queremos acrescentar coisas que Deus não falou. Quando a gente quer acrescentar algum pontinho na Bíblia, quando a gente quer acrescentar algo que Deus falou. Deus não falou daquela maneira, Ele falou só, você pode tocar. Ele disse, não coma. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O homem já era como Deus, mas ele foi tentado no seu orgulho, na sua vaidade. E no versículo 6, quando a mulher viu que a árvore, ela parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor que andava pelo jardim. Eu estava ali hoje no gabinete, eu cheguei mais cedo e estava meditando sobre esse versículo. Veja bem, Deus não vinha falar com Adão e Eva como uma voz, igual a gente vê nos filmes. Adão, Eva, né? Bota uma voz em Deus, né? Adão, Eva, onde estão? Porque se escondem. Não, mas a Bíblia diz que ouvindo os passos de Deus pelo jardim. Você não entendeu? Jesus descia. Como de costume, Jesus descia na viração do dia. Ele não falava lá do céu como uma voz, não, ele descia, porque diz a palavra que quando Adão e Eva eles ouviram os passos de Jesus, eles temeram, eles se envergonharam e foram se esconder de Deus. E aí Deus pergunta, onde está você? No versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Olha só a patrão de Adão empurrando, que me deu do fruto da árvore e eu comi.
O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Interessante que a comida tenha sido o objeto de sedução para a queda do homem. Foi uma fruta. Fruta a gente pensa em comer. A gente vê uma comida bonita, os nossos olhos brilham. A gente vê uma fruta bonita e a gente dá vontade na hora de experimentar, porque há uma curiosidade na gente. Você vê um prato bonito, você vê uma mesa bem colocada. Às vezes você não está nem com fome, mas viu uma mesa bem colocada, abre o apetite na hora. É uma verdade. Eu, por exemplo, eu não tinha costume de tomar café da manhã, nenhum. Eu acordava já direto para o estudo, não tinha costume de tomar café da manhã. Mas aí a Fernanda mudou as coisas lá em casa e começou a preparar a mesa. E quando eu descia, quando eu ia para o estúdio, eu passava pela sala, eu vi uma mesa tão bonita colocada, que na hora eu falava: não, eu tenho que comer. Isso é uma dica para você, mulher. De repente, teu marido não está comendo, mude a maneira de colocar a mesa. Às vezes, marido, amor, toma um cafezinho, pô, não tem nenhuma mesa colocada, eu vou ter que passar. Quando tiver a mesinha colocada, ó, na hora desperta o desejo, eu quero, minha mulher fez com tanto carinho, eu tenho que comer. Então você imagina, o diabo usou exatamente a comida como um instrumento de sedução para a queda do homem. E o interessante disso tudo é que, por onde Jesus começou a nossa redenção? Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Jesus foi batizado por João Batista antes de começar seu ministério. E logo após ser batizado, Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus foi para o deserto, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, e ali jejuou por 40 dias. O homem foi pego pela boca. E eu vou começar a redenção dele jejuando, para provar para eles que é possível você não ser dominado pela sua boca. Jesus começou o seu ministério. Primeira coisa que Jesus sentiu por você foi fome. Ei, primeira coisa, diz o texto, que depois de jejuar 40 dias, teve fome. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Agora, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5. Eu quero que você entenda o seguinte: quantos querem ter um ministério extraordinário aqui? Eu vou repetir: quantos querem ter um ministério extraordinário? Quantos querem ter uma vida cristã extraordinária? Para se ter uma vida cristã extraordinária, é necessário uma consagração extraordinária. Ah, você não entendeu. Você não pode ter uma vida espiritual, querer ter uma vida espiritual extraordinária, tendo uma vida cristã medíocre. Você não pode querer ter resultados extraordinários tendo um comportamento como cristão medíocre, deixando a carne controlar, deixando a carne ditar as regras da sua vida. Se eu quero ter uma vida extraordinária em Deus, eu preciso decidir também ter uma vida de consagração extraordinária. Ministério extraordinário exige consagração extraordinária. Você está entendendo essa palavra? Pega isso para você e já começa a fazer uma autoanálise da sua vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão satisfeitos. Meu Deus, Jesus sabia do ministério que o aguardava. Jesus sabia do grande trabalho que ele iria encarar e que aquilo exigiria dele uma total dedicação e consagração da sua vida. Aqueles que têm um chamado, aqueles que decidem viver uma vida com Deus, é necessário ter uma dedicação intensa. E Jesus foi ao deserto por nós. E o que nós precisamos entender é
poderosíssima. O jejum é uma disciplina poderosíssima que foi, infelizmente, negligenciada nos nossos dias. Não é moda, não está na moda falar sobre isso. Não, mas Jesus já pagou o preço por mim. Amém, Jesus pagou. Não há nada que você possa fazer em relação à sua salvação, mas há algo que você pode fazer em relação à sua consagração. Amém? Há algo que você pode fazer, querido. O jejum não muda Deus em nada. O jejum não torna Deus mais poderoso do que Ele é. O jejum não torna Deus mais amoroso do que Ele é. O jejum não torna Deus mais sobrenatural do que Ele é. O jejum me transforma. O jejum me prepara para aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. O jejum é eu colocando a carne no lugar dela, dizendo: você não tem o domínio sobre mim. Alguém disse certa vez que a alma rebrilha mais quando o estômago está vazio. A alma rebrilha mais quando o estômago está vazio. Então o jejum é uma disciplina que infelizmente muitos têm negligenciado hoje em dia, porque a gente vive num tempo onde a indisciplina está na moda. É popular não ter limites, é popular ser indisciplinado, é popular cada um fazer o que parece reto aos seus próprios olhos, é popular cada um viver da sua maneira, é popular as pessoas viverem sem disciplina, sem limites, sem nada. Isso está na moda hoje, mas nós não andamos na moda. Alguém está comigo aqui? Eu não ando pelo que a moda diz, eu ando pelo aquilo que a palavra diz. Nós precisamos resgatar os princípios e os valores da palavra. A Bíblia não saiu de moda. Nada que está na Bíblia é ultrapassado. A Bíblia é atual. A Bíblia é para hoje. A Bíblia não é para ser ouvida, mas ela é para ser praticada. A Bíblia vai dizer: não sejam, meus irmãos, Paulo diz, apenas ouvintes da palavra, mas vocês precisam se tornar praticantes da palavra. E é isso que a gente precisa adquirir. Algumas disciplinas que precisam ser resgatadas na nossa vida. Sabe, queridos, muitos homens de Deus conquistaram grandes coisas em Deus através de uma vida disciplinada de jejum e de oração. Querido, quando Deus coloca dentro de você um sonho que só Ele pode tornar possível, é necessário você jejuar e orar. Alguém tem sonho aqui dentro? E por isso eu quero lançar esse desafio para a igreja, que 2017 será o ano da nossa virada. Nós vamos viver uma reviravolta na nossa vida. Amém? E você crê nisso? Eu vou repetir: você vai viver uma reviravolta na sua vida. Queridos, a partir de 1º de janeiro, toda a igreja, nós entraremos em jejum e alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que há reservado no céu, mas eu sei que o céu não irá ficar retraído, mas as comportas do céu serão abertas sobre nós. Milagres acontecerão, enfermos serão curados, famílias serão restauradas, sonhos serão destravados e desenterrados através daquilo que nós iremos provocar no céu, através do nosso jejum e da nossa oração. Você vai provocar o céu. Meu Deus, você vai entender que muitos homens jejuaram e viveram reviravoltas nas suas vidas e nos seus ministérios. E eu estou usando um material, um livro do pastor Jefferson Franklin como base desse estudo. É um pastor que já há alguns anos, eu não sei se há 20 anos ou mais, ele implantou esse trabalho na igreja onde ele pastoreia, que é a igreja Free Chapel em Atlanta, na Geórgia. E ele faz esse movimento, um movimento chamado Movimento Jejum, que é todo início de ano, do dia 1º de janeiro ao dia 21 de janeiro, é toda a igreja dele é uma igreja de mais de 15 mil pessoas, toda a igreja jejuando, e os testemunhos, você não tem noção do que Deus tem feito naquele lugar. E várias igrejas ao redor do mundo aderiram a esse movimento de jejum, e nós estamos aderindo aqui também, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Querido, a disciplina do jejum libera uma unção sobrenatural sobre a igreja. A disciplina do jejum libera uma unção sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, libera um favor de Deus sobre a nossa vida, libera a bênção do Senhor sobre a nossa casa. E nós vamos estudar alguns jejuns que a Bíblia cita. Muitos ouviram falar do jejum de Daniel, mas tem
o jejum de João Batista, tem o jejum de Esther, tem vários jejuns que a Bíblia cita, que nós vamos estar explicando e trazendo aqui para você entender como que isso funcionava à luz da Bíblia. E eu quero que você abra também comigo em Mateus capítulo 6. Nós precisamos adquirir em nós um desejo ardente por coisas, por aquilo que Deus deseja fazer, um desejo pelo sobrenatural, mais do que um desejo por comida. Nós vamos estudar mais à frente, daqui a alguns domingos, sobre o Deus estômago. Tem gente que ele é governado pelo estômago. Tem gente que não consegue se controlar numa mesa de almoço. É verdade, querido, Deus quer que você tenha uma vida disciplinada e regrada. A Bíblia fala que como uma cidade sem defesa, assim é o homem que não consegue se controlar. Tem um cara que vai na churrascaria e não consegue se controlar, ele tem que comer até enfiar com o dedo. Eu ainda vou mais longe, tem gente que come, vai no banheiro, bota o dedo na goela para aliviar espaço e volta para comer de novo. Eu conheço gente assim, não sei se não conhece ninguém assim. Nunca ouviu falar que isso existe? De gente que come, mas ele quer comer mais, então ele vai no banheiro, bota o dedo na goela e volta com o espaço liberado para poder continuar. Existem pessoas que são dominadas pelo estômago. Ele tem que tomar 2 litros de Coca-Cola por dia. Não há limites. Deus quer trazer um equilíbrio sobre a sua vida, amém, meu irmão? É de Deus essa palavra, vamos glória a Deus aí. Está com colesterol alto, sabe que não pode comer gordura, mas não posso ver uma gordurinha. Sabe que está com diabetes, com as taxas alteradas. Eu fui no médico essa semana, estou meio achalapado com o médico. Glicerídeo alto, corta carboidrato, corta isso, corta aquilo. Uma vez o bispo de Jakes disse o seguinte: eu não quero chegar no céu por partes. O cara não cuida da saúde, daqui a pouco vai uma mão, vai um pé, vai estar amarrado, em nome de Jesus. Aqui a gente vai cuidar do corpo. Amém? Aliás, o irmão mandou e-mail para mim essa semana, o irmão aqui da igreja: pastor, a igreja não quer fazer um trabalho funcional na praia não, olha que ideia legal. Imagina a igreja malhando junto. Vocês estão pilha fraca, não é não. Um a outro ajudou e disse: esforça, esse negócio de malhar sozinho não funciona. Já desisti disso. Tem que ter alguém para dizer: vamos embora, estou contigo, vamos embora, aguenta mais um pouquinho, segura a onda, vamos embora. Que isso, gente? A gente vai ser crentão saradão. Não é pecado não, é pecado cultuar o corpo. É pecado o cara que fica: nossa, como eu me amo. Se eu pudesse, eu casava comigo mesmo. Tem gente que narcisista, tem gente que se ama tanto, que fica no espelho: uau, meu Deus, não, gente. Cultuar o corpo é pecado também. Todo tipo de idolatria é pecado. Tem gente que acha que idolatria é ficar só diante de um santo de barro, mas às vezes você idolatra o seu corpo. É ou não é verdade? A gente tem família, gente pode falar: é verdade, pastor, eu estou contigo. Mas nós vamos viver eu vou viver uma virada. Nós vamos viver uma virada na nossa vida. Eu creio que a igreja existe para isso. A igreja tem que atingir todas as áreas da nossa vida. A igreja não existe só para gerar uma mudança quando eu estou no culto aqui em 1h30 de louvor e oração. Não, mas é uma mudança que vai gerar na minha vida e que vai atingir a sociedade, o meio onde eu vivo. Esse é o papel da igreja. Inclusive inspirar outros a serem mais saudáveis. Jesus me ajuda, essa palavra é para mim. Porque não, gente, é um desafio. A gente que não tem hora para nada. A gente não tem hora, a gente que viaja muito não tem hora. E é uma luta se disciplinar para isso. Mateus 6, você achou? Nós vamos ler do 1 ao 18, uma coisa boa ler a Bíblia. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros.
eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode continuar? O pão nosso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Vou repetir o verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Há uma condicional aqui. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, atenção, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto, o que ele vai fazer? Ele o quê? O seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é, há uma recompensa para a sua vida. Quando você decide viver de acordo com esses princípios, quando você decide viver uma vida disciplinada, há uma recompensa que é gerada para você. Então nós precisamos entender um pouco o que é jejum e saúde. Que legal, hein? Essa foi engraçada, gente. Uau! Quem estava dormindo acordou. Existem alguns conceitos errados acerca do jejum. Primeiro a gente precisa entender o que jejum não é. Por exemplo, jejum não é dieta. Jejum não é ficar sem comer. Ficar sem comer por algum tempo, o nome disso é dieta. O jejum bíblico é você se abster de alimento por um tempo com um propósito espiritual. Eu me abstenho de alimento por um tempo, mas há um objetivo espiritual a ser alcançado. Se você jejua, mas não há um objetivo, você está de dieta. Se você jejua, mas você não sabe onde você quer chegar, se você jejua, mas você não sabe o porquê você está jejuando, você está indo só no balanço das águas, está indo porque todo mundo está indo. Não, você precisa ter um objetivo definido antes de você começar um jejum. Eu vou jejuar porque eu quero alcançar isso, eu vou jejuar para que isso seja destravado, eu vou jejuar porque eu quero ir para um outro nível espiritual. Então você precisa ter objetivos definidos para você jejuar. O jejum é isso, quando você decide viver uma separação. É quando eu decido ir a um relacionamento mais profundo com Deus. É quando eu decido sair da vida do raso. Você tem que entender que quando você jejua, o seu espírito ele fica desobstruído das coisas desse mundo. E com isso você passa a estar mais sensível às coisas do espírito.
Você adquire uma sensibilidade quando você jejua. Você vai estar mais propício para viver coisas sobrenaturais. Alguém está me entendendo aqui? Eu quero que você entenda o que está sendo pregado, ensinado. Eu não quero que você ouça, eu quero que você entenda, porque você vai fazer parte desse movimento que vai mudar a sua vida, que vai te tirar. Ah, pastor, mas isso, deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com salvação, tem a ver com o nível que Deus quer levar você. Você está entendendo? Se eu não jejuar, vou deixar. Não, se você não jejuar, você vai continuar salvo. Não estou condicionando o jejum à salvação. Só estou dizendo para você que você pode ir mais além. Só estou dizendo para você que existem níveis a serem conquistados em Deus para você viver aqui nessa terra. Quando você estiver na presença dele lá, você não vai precisar jejuar. Ele disse isso quando eu estou aqui, porque questionaram Jesus: por que seus discípulos não jejuam? Ele disse: o noivo está aqui, então eles não precisam jejuar agora. Mas quando o noivo não estiver mais aqui, eles vão ter que jejuar. Então, a questão é a seguinte: você está nessa terra e existem batalhas espirituais que são travadas no mundo do espírito, e que o teu jejum é uma arma poderosa que desata essas fortalezas, essas retenções sobre a sua vida. O jejum desata isso. Alguém está comigo aqui? Meu Deus do céu. O salmista 42 vai dizer, lá no Salmo 42, o salmista escrito pelos coraitas, um salmo vai dizer: como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti, tem sede pela tua presença, tem sede pelos teus atos, tem sede por mergulhar mais profundo em ti. Quando a tua alma passa a ter uma sede, como o salmista descreve no Salmo 42, querido, vai gerando uma fome em você, um apetite em você por conhecer mais de Deus, de maneira que a comida passa a ficar sem graça. Você fala: eu prefiro separar um tempo para não alimentar a minha carne, mas alimentar o meu espírito. Meu Deus, é uma fonte secreta de poder. Há algo que vai ser destravado sobre nós, eu creio nisso. Interessante que Jesus andou nessa terra e ele dedicou tempo a ensinar aos seus discípulos os princípios do reino de Deus. E esses princípios nós podemos ver aqui em Mateus capítulo 6. Ele cita 3 quando, que a gente passa desapercebido disso. Ele fala: quando você ofertar, quando você orar e quando você jejuar. Coisas que nós temos que atentar. Alguns quando que nós precisamos atentar aqui no texto. Mas Eclesiastes, abre comigo Eclesiastes. Estou falando que a gente vai ler aqui. Versículo 12. Eclesiastes 4, desculpa. Eclesiastes 4. 12. O versículo diz assim, mas eu quero me apegar à parte B do versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E nós podemos aplicar isso aqui nesse texto também. Nós vemos aqui: quando der, quando orar e quando jejuar. O texto fala de oferta, de oração e jejum. São coisas que andam simultâneas, são coisas que trabalham junto. E nós precisamos atentar para isso. E isso aqui é um dos deveres de todos os cristãos. Todo cristão verdadeiro, ele precisa saber ofertar, ele precisa saber orar e ele precisa saber jejuar. Eu vou repetir: todo cristão verdadeiro, ele precisa aprender e saber ofertar, orar e jejuar. Eu vou repetir: ofertar, orar e jejuar. Existem esses elementos que caminham juntos. E Mateus 17 agora, você lembra? Foi um texto que nós estudamos na semana passada. Quem veio domingo passado de manhã? Quem veio domingo passado pela manhã? Levanta a mão aí.
Pois é. Salomão cita ali em Eclesiastes sobre o cordão de 3 dobras. E nós podemos aplicar isso naquele texto de Mateus que nós lemos no capítulo 6. E esses elementos, quando caminham juntos, é impossível não gerar resultados. Eu vou ter que correr, gente. Esses elementos, quando caminham juntos, é impossível não gerar resultados na sua vida. E Jesus, aqui no capítulo 17, a partir do verso 14, você vai ver que ele está descendo do monte da transfiguração, e ele conta os seus discípulos numa situação complicada, porque um pai trouxe um menino lunático, algumas versões dizem endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem. Porém, no capítulo 10 de Mateus, Jesus já havia dado poder e autoridade aos discípulos para expulsarem demônios, para curar os enfermos. Jesus já havia liberado a palavra sobre eles: vão em meu nome, expulsai os demônios e curai os enfermos. Só que eles não conseguiram fazer aquilo que Jesus já havia autorizado eles a fazerem, dado poder para eles. Aí Jesus chega e expulsa o demônio do menino, e no versículo 20 de Mateus 17 ele diz: perguntaram para ele por que a gente não conseguiu expulsar. Jesus fala: por causa da pequena fé de vocês. A fé de vocês é medíocre, a fé de vocês é uma fé que está atrofiada, a fé de vocês é uma fé que está congelada no tempo, é uma fé que foi ativada ali atrás, mas não foi alimentada por crescimento. Então por isso que vocês não conseguiram fazer nada. É por isso que a vida espiritual de vocês está travada, porque a fé de vocês é limitada. Por isso que vocês não conseguiram. Aí no verso 21, aí ele fala: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Olha o que diz aqui no finalzinho do verso 20: e nada lhe será impossível. Mas tem algo que ele coloca aqui, que é um contudo. Outra palavra que nós não podemos descartar. Outra palavra é o mais, é o porém, é o contudo, que nós às vezes não damos atenção, mas são condicionais. Contudo, rapaziada, essa espécie só é possível expulsar através de jejum e oração. Está na Bíblia. Através de jejum e oração. Por isso que nós precisamos avaliar a nossa vida e de repente ver se eu não estou deixando de viver coisas sobrenaturais em Deus por causa de uma vida rasa no Espírito. Queridos, eu creio que Deus quer levar a gente para um nível profundo no Espírito, um nível de intimidade, de relacionamento com Deus profundo. Eu creio em adolescentes impondo as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. A pastora Aline foi ontem para um evento que a igreja enviou ela, para um evento sobre liderança para crianças, quem trabalha com o Ministério Infantil. Querido, lá na igreja Monte Sião, do pastor Theo Hayashi, onde tem a missão Dunamis também. Queridos, ela visitou um lugar chamado Sala das Profecias de crianças. As crianças profetizando para os adultos, as crianças, adolescentes tendo visões. Ei, eu creio nisso para hoje. Eu creio nisso para a gente aqui. Eu creio que Deus está abrindo os olhos, os nossos olhos. Eu creio que um novo nível de poder vai chegar para a gente impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Eu creio nesse tempo. Você está comigo? Dá uma glória a Deus aí. Movimenta aí no seu lugar, meu irmão. Eu creio nisso. Agora, eu não posso não posso me tornar um negligente em relação à vida no Espírito. Eu não posso me tornar negligente em relação a isso. Eu não posso me tornar um negligente a ponto de deixar a carne me controlar, o estômago me controlar, as minhas vaidades me controlar. Eu não posso, isso é negligência. Só que nós vamos romper com isso. Em Marcos capítulo 4, tem aquele texto que fala sobre a frutificação a 30, a 60 e a 100 por um. Você lembra desse texto? Marcos 4, de 8 a 20 vai falar sobre isso. O texto da frutificação. O semeador saiu a semear e a semente ela vai produzir frutos de 30, a 60 e a 100 por um. Agora, eu estudando um pouco, de acordo com o que o pastor James Franklin fala no seu
você libera a frutificação a 30 por 1. Quando você aprende a orar, você libera a frutificação a 60 por 1. Mas quando você aprende a ofertar, orar e jejuar, você libera 100 por 1. Alguém dá glória a Deus aí? Se eu só oferto 30 por 1, se eu só oferto e oro 60 por 1, mas se eu oferto, oro e jejuo 100 por 1. Oh meu Deus do céu, há uma multiplicação, existem cadeias, existem frutos para nascer através desses elementos quando eles se juntarem na sua vida, meu querido. Creia nisso, creia nisso. Não podemos ignorar o contudo, é necessário. Jesus jejuava. Jejuava por quê? Porque ele queria ser o exemplo. Primeiro, Jesus nunca manda a gente fazer aquilo que ele não fez primeiro. Ele era Deus, mas ele jejuou para mostrar a importância do jejum na vida de um crente. A importância do jejum na vida de um crente. Ele é o nosso exemplo para todos. Jesus jejuou porque ele não esperava que seus discípulos fizessem algo que ele não teria feito. Forte isso. Vou repetir, Jesus jejuou porque ele não esperava que seus discípulos fizessem algo que ele não teria feito. Lucas 6,40 vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele porém que for bem instruído será como seu mestre. Aleluia. Eu vou repetir, anota isso, Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, porém todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Queridos, Mateus 6 ainda vai dizer que Deus se agrada. Ele diz: olha, quando você faz essas coisas sem ficar botando no outdoor que você está fazendo, tem gente que quer dizer para todo mundo que está jejuando: nós somos jejum de 58 milhões de dias e aleluia. Ou então tem gente que chega com um semblante assim, né? É que foi, meu irmão? Jejuando, pastor. É isso que a Bíblia fala que tem que fazer? A nossa postura tem essa? O que foi, irmão? Estou num jejum. Ei, quando jejuar, arruma o seu cabelo, passa o perfume, passa um gel, arrepia, do teu jeito, se arruma. Tem que sair, sai. Glória a Deus. Não tem que ficar dizendo para todo mundo: não, eu estou no jejum. E quando você decide estar em jejum, querido, é a hora que mais vai aparecer gente para querer servir comida para você. É ou não é verdade? E normalmente o que você mais gosta. Aí você vai pregar num lugar, você vai em algum lugar e bota aquela mesa maravilhosa, e você está comendo só folha. Quer uma carninha? Quer um maquizinho, pastor? Não, mano, tá tudo bem. Não, obrigado. Mas não quer. Tem gente que se toca: ah, entendi. Sem você falar. Uma pessoa insiste muito, você está dizendo não, a pessoa vai dar um cima com a roupa. Não, vou parar de insistir. Né? Mas essas práticas, interessante que ele fala: olha só, quando você fizer essas coisas, não toque a trombeta, não fica botando aí na mídia, mas faz para o teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O jejum é uma disciplina em secreto que gera recompensas em público. Acho que você não entendeu. Você está ali com seu pai na comunhão. Daqui a pouco Deus vai recompensar você publicamente. E algumas pessoas que esperavam o teu fracasso, o teu velório, a tua queda, a tua destruição, vão começar a ver os frutos na sua vida, sem você precisar fazer alarde. É ferramenta que você usa em secreto, mas que gera resultado em público. Alguém tem isso? Glória a Deus aí. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Daniel jejuava no cativeiro. Deus abençoou Daniel com a sabedoria, com o espírito de excelência, com algo superior a outras pessoas no império. No capítulo 10 de Daniel sentiu o peso da revelação que havia recebido para Israel. Ele decidiu não comer pão, nem carne, nem beber bebida forte por 3 semanas. E então ele descreve o anjo que havia vindo até ele, que havia sido retido pelo principado da Pérsia por 21 dias.
Foi o tempo que Daniel jejuou. Depois que ele jejua, ele viu o anjo vindo até ele. O anjo, a Bíblia fala que estava retido. Querido, o inferno vai fazer de tudo para querer reter a tua bênção. Ei, mas quando você entra com jejum, quando você entra com a oração, quando você junta os elementos, querido, ele tem que ceder, não consegue reter o que Deus liberou. A resposta vem, a resposta vem. Meu Deus, você crê que existem mistérios para ser revelados a você? Você crê que existem segredos no céu para serem revelados a você? Eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Nós vamos terminar, Danilo, pode fazer um som, sabe? Existem propósitos a serem revelados, existem sonhos a serem revelados, existem mistérios a serem revelados, mas isso vem de acordo com a sua consagração, com o seu preparo. Deus quer revelar coisas a você em relação à sua nação, à sua família, em relação a você mesmo, mas é necessário que haja um preparo. Queridos, tem gente que fica questionando a Deus por que certas pessoas estão na igreja há um mês, há um ano, e estão vivendo coisas que elas estão há 15 anos e não vivem. Queridos, tudo está ligado à sua entrega. Ei, primeiro, você não pode servir a dois senhores. Para de viver em função do seu desejo. Para de viver em função do seu desejo. Para de viver em função da sua carne. Comece a viver em função do Espírito. Que quando você decide se consagrar, se separar para Deus, buscar Deus, há uma recompensa para ser dada a você publicamente. Daniel decidiu não se contaminar na Babilônia. Hoje à noite eu quero que você venha. Vou pregar uma palavra sobre os cristãos na casa de César. Se fosse você, não perdia. Você vai entender. Você acha que ser crente hoje é difícil? Eu vou te dizer o que é difícil. Você acha que ser crente hoje, no mundo hoje, é um grande desafio? Amém, um desafio. Mas você não sabe o que os irmãos na casa de César passaram. Deus quer nos levar a um lugar profundo. Deus quer te levar para um lugar profundo. Eu quero que você se prepare para uma reviravolta na sua vida. Eu quero que você se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você levante as suas mãos agora e comece a se preparar, porque haverá uma reviravolta. Bênçãos serão destravadas sobre a tua vida, resistências irão cair sobre a tua vida, a sua casa será transformada, a sua carreira será transformada, os seus negócios serão transformados, a cidade será um lugar melhor para se viver, porque você foi para um nível mais profundo em Deus. Existem coisas que Deus vai destravar nesse lugar, existem coisas que Deus vai destravar na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se prepare, porque está chegando o tempo novo. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Se prepare para um novo tempo. Se prepare para uma nova unção. Se prepare para um novo nível de relacionamento com Deus. Se prepare nessa manhã. Comece a preparar o teu espírito. Comece a preparar. Comece a preparar. Levante as suas mãos, todas as mãos levantadas. Fale com Deus nessa hora. Nós queremos ir mais profundo, Senhor. Nós queremos ir mais profundo. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Os candidatos a batismo podem vir aqui para frente, por favor. Leva-me além.
Eu sinto no meu espírito um desatar de Deus, algo, sabe, como uma onda se aproximando. Você sabe quando o mar encolhe? Você sabe quando o mar se retrai para preparar a onda que vai vir? Eu posso sentir no meu espírito uma onda vinda em nossa direção, uma onda vinda em nossa direção, uma onda de sobrenatural, uma onda de um agir de Deus, uma onda de uma unção profunda. Oh meu Deus, eu sinto isso no meu espírito, eu sinto isso movendo o meu espírito. Eu não sei você, mas se prepare para o que Deus irá fazer. Nesse mesmo espírito, eu esqueci de avisar, à noite a Ariana estará com a gente lançando o seu CD nos 2 cultos. Vai ser bênção. E não perca a mensagem de hoje à noite. Esse mesmo espírito, eu vou descendo aqui na frente e vocês vão atrás, vamos para o batismo agora. Nós precisamos, a vontade é continuar nesse ambiente, mas não perca o ambiente, leve o ambiente aqui para baixo. Amém? Nós vamos descendo aqui, em nome de Jesus. Pode ir, eu já chego lá. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos começar? Vem cá, meu boy. Eba! Pode entrar por ali mesmo, cara. Agora sempre tinha um microfone para não. Pode mandar o Felipe, sim. Felipe, você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Sim. Que Ele morreu por você e ao terceiro dia ressuscitou? Sim. Então, mediante a isso, querido, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar. Pode entrar aqui. Eu te agradeço. Cristiane, você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que Ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Você crê que Ele voltará? Sim. Amém? Então, mediante a isso, eu batizo você hoje, Cristiane, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Te agradeço por mim. Vamos cantar, gente. Salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Tá filho, Netão? Olha que coisa linda. Thaísa, você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que Ele morreu e ressuscitou para o perdão dos seus pecados. Mediante a isso, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Está proibido glorificar não, nem cantar, hein? Você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que Ele morreu e ressuscitou para o perdão dos seus pecados.
Então, mediante a isso, eu batizo você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Aleluia! Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em Israel. Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Israel, você confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que morreu, ressuscitou para o perdão dos seus pecados? Então, mediante a isso, meu irmão, eu batizo você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Robson, você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que morreu e ressuscitou para o perdão dos seus pecados? Sim. Então, mediante a isso, eu batizo você, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradeço por me libertar e salvar. Se você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, sim, que se entregou por você, que morreu e ressuscitou para o perdão dos seus pecados, sim, então, mediante a isso, minha irmã, eu batizo você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Vem, lá, Brunão! Vem lá, Bruno! Cadê você? Canta, gente! Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Bruno, você confessa que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que morreu, ressuscitou para o perdão dos seus pecados? Então, mediante a isso, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu, irmão. Filho, dando suas mãos agora, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essas vidas que desceram as águas nesse dia. Deus, essas águas representam que todo o passado delas foram sepultados contigo. Sim, Senhor. E que elas estão